Olá a todos. Esse encontro faz parte da programação do Viva Dança Festival Internacional, que acontece esse ano entre os dias 29 de abril a 8 de maio de 2022, em formato híbrido e gratuito. Dirigido por Cristina Castro, que também é curadora, o Viva Dança é um dos mais importantes festivais de dança do Brasil e em 2022 completa 15 anos de programação intensa com espetáculos nacionais e internacionais, workshops, residências artísticas e mesas redondas. O Viva Dança tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Eu sou o Vitor Hugo, artista da dança, estou com a camisa cinza, ao fundo, na sala da minha casa, ao fundo com uma porta fechada, e sou o mediador desse papo. E hoje o nosso networking recebe Renof Duarte, criador do Artdó. Os primeiros vínculos profissionais com a arte se deram através da literatura, no curso de Letras Vernáculas. Em 2002, criou a produtora Domínio Público, produtora cultural com foco em criação, produção e distribuição de produtos culturais a um custo reduzido. Sentindo a necessidade de formação profissional na área de produção executiva, em 2008 foi a Cuba fazer uma especialização nessa área, ao longo de 3 meses, em oficina coordenada por Sandy Liberson. Coordenou entre 2009 e 2013 o evento Ciclo Salvador de Cinema, patrocinado pela Caixa Cultural. Em 2013, criou, com Suzana Rezende, o embrião do Artdó, que chegou a receber o prêmio Ideias Inovadoras na categoria de Economia Criativa. Atualmente trabalha como CEO do Artdó, que recebeu em 2018 aporte financeiro da FAPESB. Esse é um mini currículo do nosso convidado de hoje, Renof Duarte. E falando do Artdó, mídia com responsabilidade cultural, é um aplicativo baseado em geolocalização que aproxima público e arte, artistas e respectivas obras, espaços culturais e sua programação, empresas produtoras e suas produções. Tudo isso de maneira sustentável, estimulando a economia de cultura local. Então, seja bem-vindo, Renof. Prazer enorme estar conversando com você hoje, hein? Obrigado, Vitor. O prazer é meu. E acho, assim, especialmente bacana essa ação do Viva Dança, que muitas vezes, quando se pensa no festival, se pensa somente nele voltado para a dança, mas é muito mais do que isso, né? Então, é bem legal que esteja fazendo essa ponte também, né? Com outras linguagens e com outros recursos, né, que acontecem nesse mundo digital, sobretudo pós-pandemia. Eu sou Renof Duarte, eu estou falando de casa, eu sou meio careca, meio cabeludo, eu uso óculos, acho que não tem muito mais para falar sobre mim. Maravilha. Então, como eu estava dizendo, até como agente da cultura, como produtor de arte, eu fiquei muito interessado em saber dessa ideia. Acompanhei a estreia, né, no podcast que foi lançado, e eu queria saber, começar nosso papo com essa, querendo saber como é que surge a ideia do Artdó. Assim, primeiro de tudo, vem com uma necessidade minha, né, particular, né, porque antes de qualquer coisa, antes de você ser produtor cultural, antes de Márcio ser diretor de teatro, né, antes de Cristina ser dançarina, né, ser coreógrafa, nós somos público, né, nós somos consumidores de arte, né. Então eu acho que essa minha esse meu desejo de fazer o Artdó, ele já vem de uma coisa muito antiga, que eram os meus deslocamentos quando eu tinha 17 anos, de ônibus pela cidade, e muitas vezes me faltava um livro, tá? Eu não tinha recurso, com certeza, para estar ouvindo um Walkman, né? Não existia, né? Para mim, condição de ter um Walkman, né? E não existia smartphone, não existia, quanto mais Spotify,
né? Então, assim, para a gente era um mundo assim que às vezes você ia e você, enfim, não era um tempo ocioso aquele que você estava ali dentro. E você tinha que você mesmo levar o seu livro para você tá lendo, porque os deslocamentos na cidade eles eram muito solitários tudo, né? E para mim tinha uma outra coisa que era assim, dentro disso, a concentração dos espaços culturais, né? Então, assim, dentro de uma cidade como da dimensão de Salvador, com uma população que tem em Salvador, você vê que os espaços culturais eles se encontram concentrados, eles são poucos, a primeira coisa é essa, e eles se encontram concentrados, né, no centro da cidade ou nos shoppings, né? Então é uma coisa muito restrita, né? Então a ideia do Artdoor é que a gente pode levar arte para as pessoas em qualquer lugar que elas estejam, né? E não apenas nos espaços, porque hoje você carrega na mão o mundo, né? Hoje você, através do seu smartphone, você carrega o mundo na mão, né? Então você recebe notícia das mais bobas possíveis, né? É, que eu nem vou citar aqui para não gerar polêmicas, né? Mas assim, é, das coisas que envolvem o mundo todo, né? Que tocam o mundo todo, como a guerra na Ucrânia, as coisas que são assim de uma coisa muito menor mesmo, como o Big Brother, tá? E você fica recebendo esse tipo de informação o tempo todo, tá? Então, por que você também não pode receber arte no seu smartphone? Não apenas você ter o, o, o ato de você ir buscar lá no Google, tá? Mas você receber, tá? Então, assim, eu estou em qualquer lugar e eu posso receber eu não preciso estar no teatro para eu receber arte cotidianamente. Eu não preciso mudar o meu percurso para distribuir arte cotidianamente. Então, essa é uma necessidade que parte de mim como espectador, né, como público, como plateia. Então, aí depois a gente teve uma primeira experiência que foi assim, digamos assim, saiu da ideia e foi para uma prática. A gente foi fazer uma experiência que foi em 2013, mas que era bem diferente do que a gente tem hoje, tá? Ainda não era aplicativo, tá? Então, assim, foi uma experiência em que a gente, durante 30 dias, a gente fez uma experiência em 30 ônibus em Salvador, levando poesia para os passageiros, né? Então teve uma receptividade muito grande. A gente, inclusive, além dessa receptividade, a gente contratou um instituto de pesquisa, o Instituto Campus, que fez uma pesquisa, né? E as respostas foram as melhores possíveis, né? E e ali, a partir dali, o projeto se chamava Palavras Passageiras, né? É, e a gente tinha a ideia de que ele não fosse um projeto que, digamos, ficasse dependendo sempre de editais, tá? Porque esse tipo de projeto já existe em vários lugares do Brasil, inclusive, que acontecem de modo sazonal, né? Durante 3 meses acontece isso aqui e tal, com patrocínio, né? Ou através de leis de incentivo ou de editais. Mas depois acaba esses 3 meses e fica de novo 9 meses sem acontecer e fica dependendo de novos editais quando tem recurso, enfim. Aí a gente resolveu fazer de um modo que ele fosse pensado como uma mídia, ou seja, por isso é que nós somos Artdoor, mídia com responsabilidade cultural, né? Então, em 2015, a gente recebeu um prêmio na categoria de economia criativa, porque a gente mobiliza todos os elos, todos os elementos da cadeia de cultura. Isso ainda com o modelo antigo, tá? A gente ainda não tinha o aplicativo. Aí, em 2016, a FAPESB
ela abriu um edital, né, que era um edital voltado para ideias inovadoras que envolvesse tecnologia. Bom, a gente não tinha nada de tecnologia, né? Então a gente botou a cabeça para funcionar e a gente pensou num aplicativo, ou seja, a gente tinha aquele mesmo sistema que a gente tinha poesia dentro do ônibus, mas a gente colocou um QR Code e a gente desenvolveu um aplicativo de compartilhamento daquelas obras de arte para as redes sociais, né? Então, era o modelo de tecnologia que a gente colocou, mas no meio disso tudo, entre 2013 e 2018, que foi quando a gente assinou o contrato, muitas coisas mudaram, tá? Em 2013 a gente não tinha Uber, em 2013 a gente não tinha metrô, tá? Então, assim, foram muitas mudanças que aconteceram no nosso foco principal, que era o transporte público. Só que, a partir desse momento que teve essa mudança toda, a gente resolveu sair do transporte público, que era, em princípio, um limitador, tá? Porque, assim, se era transporte público, quem não estava no transporte público não tinha acesso, tá? Quem estava, digamos, vendendo bala, porque hoje a pessoa que vende bala tem o smartphone também, tá? Então, assim, a pessoa que estava vendendo bala no ponto de ônibus, tá? A baiana de Acarajé que estava no ponto de ônibus, ela não tinha acesso ao que estava dentro do ônibus. E agora não, agora qualquer pessoa pode, ou seja, qualquer pessoa que estiver com o carro, que estiver no ônibus, que estiver andando na rua, que estiver na praia, que estiver indo ao teatro, né? Que estiver visitando um museu, ela pode receber a obra de arte, ter acesso à obra de arte. Tá? Então, assim, a partir de agora, Vinícius pode ir para a praia e não precisa ficar levando um livro para ficar lendo, tá? Vitor, né? Eu falei Vinícius. Vitor. Vai para a praia e ele não precisa levar um livro para ficar lendo. Ele pode levar o seu smartphone, tá? E assim ele vai receber uma obra ali. E o grande lance é que são artistas locais, tá? Então, assim, o nosso foco principal é trabalhar com os artistas locais. Ou seja, você não vai estar, como sempre, recebendo coisas de um mundo de produções de fora, mas você vai estar prestigiando o artista local. E a gente criou a ideia da gamificação, tá? Mas, assim, respondendo a primeira parte, foi assim que surgiu, tá? O Artdoor, né? A ideia do Artdoor. Sim, é interessante, mas eu quero voltar até um pouquinho antes e perguntar o que é que nessa época que você citou no momento de transição entre os outros espaços que você transitava, né, que você frequentava, o que é que você consumia de arte? Ainda para entender como é que essa ideia se estrutura, como sai de você, né? Era muito difícil o acesso à arte, né? O acesso à arte, porque eu estou falando, eu não tinha Walkman, tá? Eu não tinha videocassete. Cinema já era uma coisa cara, né? Não era como é hoje, impossível, né? Hoje a gente vive assim nos momentos de promoção, né? Então, assim, a gente tem alguns parceiros que, né, o, o Cine Meta, né, Glauber, que agora tem uns dias de promoção aí de R$ 4, mas assim, o cinema é caro. O cinema era uma arte, nos anos 70, era uma arte popular mesmo, porque as pessoas tinham condição de ir ao cinema, né? Mas hoje ele ficou completamente inviável, né? As salas de cinema, elas são inviáveis. Mas já era, nessa época, para mim era caro. Então, assim, para mim, o acesso à arte, ele ia bastante, né? Eu não tinha o hábito do teatro, né? Nós não aprendíamos
não tínhamos esse hábito de teatro, né? Escola pública, minha família não tinha condição, então não tinha essa experiência. Então, assim, para nós era muito mais a literatura. Meu pai é pernambucano, então tinha uma coisa do cordel, era muito forte para a gente. E a literatura, né? Sebo para mim era uma coisa, a biblioteca era uma coisa, sabe, que era possível da gente acessar, da gente alcançar, né? Da gente ter, né? Então era assim que acontecia o acesso à arte, o acesso à cultura do teatro para mim assim era ler teatro, não era ir ao teatro, né? Então assim são mudanças, né? E dentro desse mundo hoje, ao mesmo tempo que existe um espaço onde as pessoas têm mais acesso à arte, mas as pessoas também estão muito mais fechadas nos seus espaços, né? Então, assim, com o momento da pandemia, isso ficou ainda mais claro, né? Assim, foi mais forte ainda, né? Assim, quando a coisa do Netflix, você vê os números do Netflix aumentaram vertiginosamente. Ainda com isso, ainda teve o teatro, né, online, que passou a existir de uma maneira muito mais que já existia, né? Mas assim passou a existir quase como uma forma de sobrevivência. E eu não acho que é uma coisa que digamos assim, que vem substituir o que existia antes. Não, mas a tecnologia ela faz, sabe? São mudanças, são os processos, né? Do que a gente tinha, né? Então vai acrescentando, vai somando, né? Porque o Novas teatro, configurações. novas configurações, novas tecnologias, novos recursos, né? Então assim, do outro lado do mar, né? Você vai ver aquele cenário que é com aquela projeção daquele jeito, né? É, que é muito intenso, né? Então assim, hoje você pode um monólogo que antes você faria você e você simplesmente, hoje você pode gravar uma parte, você faz a projeção e você dialoga com a sua imagem que foi gravada antes, né? E isso são recursos que certamente em outro momento não era possível, ou era tão caro, era tão, sabe? Hoje é muito mais factível, né? Eu te pergunto isso porque, às vezes, eu entendo que essa nova configuração que a gente vive hoje permite, entre aspas, né, que a gente tenha esses tipos de ideia, né, que a gente desenvolva ou pense já direcionado para essa formatação, né, online, de aplicativos, mas talvez as especificidades do projeto tenha a ver com a experiência, né? Então, por isso que eu te perguntei, como, de uma certa forma, você tem essa sensibilidade de entender dessa necessidade de mercado, né? Eu acho que assim, tem algumas coisas nisso aí. Uma vez, assim, eu conversando com meu pai, né? E ele estava assim, já meio se aposentando, ele ia fazer uma viagem, chamou os filhos assim, e falou dos bens que tinha para cada um, e tal. E eu falei para ele, pai, por que você não pega isso e não faz uma viagem? Ele falou, não, meu filho, eu ainda vou viajar a trabalho. E depois eu disse assim, mas por que você não faz um curso de teatro, né? Aí ele falou, eu sempre tive medo do teatro, né? Eu nunca fui ao teatro porque eu sempre tive medo. Eu falei, medo de quê? Aí ele falou, medo de entrar e nunca mais sair, né? Então, assim, olha, isso é uma vivência que, assim, as pessoas não têm acesso ao teatro, sabe? Outro dia a gente fez uma entrevista eu acompanhei uma entrevista de André Elia, né? É, ela falando da experiência que era o Boca de Ouro, né? Que era no trem de Salvador, do subúrbio de Salvador, e o quanto as pessoas acompanhavam aquele movimento ali. E depois ela falando do Paulo Dourado, que fazia uma peça com temática cristã, da, acho que da ressurreição, alguma coisa assim do tipo, do período da Páscoa.
E ela falando assim, o quanto as pessoas paravam para assistir mesmo aquilo. 5.000 pessoas na Concha Acústica para assistir teatro, né? E uma apresentação no Farol da Barra e as pessoas assistindo. Então, na verdade, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, né? Criar essa oportunidade da imersão cultural, né? Da imersão artística, né? Essa outra coisa do mercado que você fala, tem uma coisa para mim que é assim, eu fiz letras primeiro, né? Então, assim, digamos que hoje, se você quiser escrever e publicar o seu livro, você escreve, você publica o seu livro, tá? Então, assim, você vai comprar papel, uma resma de papel, você vai comprar uma impressora, você vai diagramar, você vai dobrar o papel. A gente já fez isso aqui para alguns amigos, né? Então, assim, você vai publicar o seu livro, né? Mas a minha experiência de escrever roteiro, né? Eu me lembro que eu escrevi um roteiro que era um roteiro que, enfim, que era para ser uma produção cara, né? Sei lá, como 13 milhões de reais foi o número que uma produtora da Globo Filmes falou para mim. Era uma produção muito cara, em torno de 13 milhões de reais, né? Porque é um filme de época, um filme que tinha batalha, enfim. Aí eu contei essa história para Márcio Meirelles, aí Márcio disse assim, traz para o teatro que a gente faz sem gastar nada, né? Então, assim, são experiências diferentes. Cinema é uma indústria, né? Então, assim, a partir disso, eu comecei a ver que você escrever e você não ter condição de produzir, você está escrevendo para a gaveta, né? Ao mesmo tempo, você escreve e você fica dependendo de editais, porque é assim que funciona, pelo menos por enquanto, tá? Dependendo de editais. Então, assim, tudo é uma coisa que fica muito, muito inviável, tá? Essa dependência do Estado, essa dependência das leis de incentivo, que também é o Estado, tá? Tudo isso, digamos assim, faz com que a gente tenha que parar e pensar de que modo é que a gente pode sair desse círculo vicioso, tá? De que modo é que a gente pode pensar uma forma da gente apoiar o teatro, da gente apoiar o cinema, da gente apoiar a dança, da gente apoiar a literatura. Como é que a gente pode fazer? O que pode estar ao nosso alcance? Tá? Então, o nosso pensamento de mídia com responsabilidade cultural vem por aí. Tá? Ou seja, nós estamos pensando uma mídia, tá? Então, vamos assim, esquecer outdoor, tá? E vamos pensar em uma mídia, tá? Que seja o Google. O Google é uma mídia, tá? Mas qual a responsabilidade cultural que o Google tem, tá? O Facebook é uma mídia, mas qual a responsabilidade cultural que o Facebook tem? Então, assim, eu volto a enfatizar o que eu disse nesse instante, tá? A responsabilidade cultural com a cultura local. Porque, assim, não me basta, assim, ser a Globo. Mas a Globo faz produções lindas. Faz mesmo, tá? Ela, quando quer, faz umas coisas maravilhosas. Mas, assim, é o incentivo à cultura local. E a cultura local feita não com, digamos, os grandes nomes, mas, às vezes, com quem está iniciando. E que está iniciando com uma qualidade estética muito boa, muito importante, e que a gente abriu mão desse lugar de, digamos, estar escolhendo quem são os artistas e quem é, digamos, qual é a produção que, digamos, tem essa qualidade muito boa. A gente contrata curadores que fazem esse processo seletivo, tá? Por quê? Porque com isso dá a gente uma autonomia de dizer, olha, essa responsabilidade ela é levada assim ao extremo, tá? A responsabilidade cultural, tá? Não é o meu amigo. Ah, Vitor marcou uma entrevista comigo, então eu vou lançar a peça dele. Não, não é isso, tá? Então, assim, é uma responsabilidade mesmo. A gente chega ao ponto de dizer assim,
Olha, bom, claro que a gente tem algum nível de cuidado, porque como o aplicativo ele é gratuito, como o aplicativo ele sem restrição de idade, então a gente tem algum cuidado, porque a gente não pode deixar que, digamos, determinada obra que pudesse ser considerada inadequada para uma criança, ou para um idoso, ou para uma pessoa que, digamos, tenha determinado tipo de restrição, principalmente a temas que são ligados à sexualidade, que digamos assim, o mais forte que existe nisso, a gente tem que ter uma restrição quanto a isso, porque a gente tem uma responsabilidade cultural e a cultura não é de um grupo, não é de um pensamento, mas é de uma coletividade, né? Então, assim, são essas coisas que a gente tem, mas fora isso, a gente respeita mesmo o processo seletivo que esses curadores fazem. Sim. E falando nisso também, nessa questão de como desenvolver a ideia, a gente viu na sua mini bio que você conseguiu o apoio para o desenvolvimento, né, do aplicativo através de um edital da FAPESB. Como foi esse caminho até chegar aí? Foi uma estruturação de um projeto? Essa ideia já existia? Existia um embrião anterior, né? E aí vocês só fizeram um upload, né? Um 2.0 daquela ideia anterior, né? Então, como foi esse caminho para chegar a esse edital? Para que você conseguisse tirar a ideia da gaveta, né? Do papel. Então, éramos na época 3 sócios, né? Eu e Suzana, que ainda continuamos, e Caio Rubens, né, que era sócio na época. E a gente já tinha tido essa experiência, né, de 2013, que eu falei. A gente teve o prêmio em 2015, a gente registrou a marca Artdor, tá? E aí, a partir disso, quando eu vi o edital, aí coincidiu o seguinte, que naquele período eu estava internado, né? Eu passei por um problema de saúde e fiquei internado, fiquei 18 dias internado. Então, assim, naquele momento foi um momento em que a gente começou a cabeça fervilhando e a gente conectado. Eu levei o computador para o hospital e estava trabalhando de lá, e a gente elaborou essa forma que ainda era a forma prévia, que era só o leitor do QR Code, tá? Mas a gente viu que ali tinha um caminho, tá? A gente não tinha, digamos assim, naquele momento a gente não podia ainda ser considerado como uma startup, porque a gente não tinha a velocidade de fazer testes e mudar rapidamente, tá? Porque a gente não tinha recurso para a gente fazer os testes, mas a gente viu que tinha um caminho por ali, tá? Então, esse caminho a gente pegou, a gente abraçou, e a, a, a gente, como já vem de uma tradição de escrever projetos, né, para editais, tá? Isso é uma coisa que a gente, digamos, quase criou uma expertise. Então, assim, são editais que a gente, desde 2006, que a gente escreve editais e a gente é contemplado em editais em diversas categorias, né? Assim, na categoria para cursos, né, que a gente deu no ciclo de cinema, ciclo Salvador de Cinema. Então, assim, a gente escreve os projetos, né? E a gente elaborou esse projeto e a gente foi selecionado, né? Um projeto que a gente vislumbrava, assim, muito claramente. E depois ele ganhou um outro corpo, ele ganhou uma outra forma, né? E a FAPESB, assim, é uma coisa muito importante, assim, que precisa ser divulgada, que precisa ser preservada, que precisa ser estimulada, né? Principalmente nos editais de inovação. Porque, assim, imagina o que a gente hoje, esse mundo tecnológico que a gente está vivendo. Então, tudo que for de inovação, muitas vezes o cara tem uma ideia, que é uma ideia brilhante, mas ele não tem o recurso para fazer a experiência, tá? Então, assim, eu adoro, assim, a ideia do professor Pardal, sabe? Aquele que... Você nem conhece, né, professor Pardal?
né, conhece, tá? Então, assim, aquele serzinho que tem lá uma ideia, assim, vive no meio de um bocado de máquina, assim, né? Outro dia eu estava falando com minhas filhas, dizendo assim, poxa, imagina, com 17 anos, se alguém me perguntasse, o que que você quer ser? Eu digo assim, eu quero ter uma empresa, uma startup. Imagina, eu não podia dizer um negócio desse, tá? O que que você quer fazer? Eu quero desenvolver um aplicativo. Quando eu com 17 anos, imagina, não tinha, sabe? A internet estava restrita ainda na mão dos militares. Era uma coisa muito, sabe, fechada naquele mundo, sabe, com os muros de Berlim, né? Então, assim, é preciso que hoje, nas diversas áreas de educação, de saúde, de construção, que tudo seja pensado, né, a partir de uma tecnologia. Por exemplo, quando eu digo assim, esse momento, falando desse momento próximo que a gente viveu agora, né, da pandemia, falar assim, já próximo no passado, né, para a gente já ir se livrando dela mais ainda. Mas na Austrália foi criado um aplicativo, né, que todas as pessoas eram obrigadas a baixar o aplicativo, né? Então, quando você chegava em algum lugar, você lia um QR Code que tinha naquele lugar. Aquilo dali ficava registrado. Eu sabia, Vitor foi, Nadinha, chegou lá, ele leu o QR Code, ficava registrado que ele foi lá. Então, teve um caso de Covid e a pessoa que teve esse caso, ela passou na DIA. Então, todas as pessoas que passaram na DIA eram informadas daquilo dali e eram conduzidas para fazer o exame, né? Então, esse tipo de coisa, a tecnologia ela tem que estar voltada para o ser humano. Tá? Imagine assim, que a gente tem hoje isso mesmo, sabe? Esse tipo de tecnologia que a gente tenha voltada para a produção de alimentos. Que maravilha isso, né? Então, é preciso que tenha esse tipo de investimento, né? E a FAPESB ela faz isso muito ligado com a universidade, mas não só com a universidade, mas faz ligado com a universidade também, né? Então, foi a porta que deu condição para a gente. Quando, voltando naquele momento em que a gente chegou a se dar conta de que entre 2013 e 2018 tudo já era diferente, porque já tinha Uber, porque tinha metrô, né? Eu procurei a FAPESB e falei assim, olha, eu não sei o que fazer, eu quero devolver o dinheiro para vocês, né? Porque o nosso projeto, ele pensado como era, não pode. E aí a pessoa que era o coordenador lá, o que é o coordenador, né, dos projetos, que orienta os projetos, o Alzir, ele disse assim, olha, faz o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir um aditivo de prazo, porque como você vai precisar, né, fazer mudança, então pede um aditivo de prazo. Para eu pedir o aditivo de prazo, a gente tinha que fazer a primeira prestação de contas. A prestação de contas era fácil, mas o problema era que a gente tinha menos de 15 dias. E eles deram um apoio assim para a gente, uma orientação, sabe? Olha, faz assim, segue desse. E, enfim, a gente conseguiu cumprir, a gente conseguiu o aditivo de prazo, só que quando estava quase concluindo o aditivo de prazo, no meio do caminho veio a pandemia e a gente teve que pedir um novo aditivo de prazo, né? Mas, assim, eles também compreenderam todo o momento e, enfim, muito importante a existência da FAPESB e desses editais. Eu estou falando FAPESB, mas assim, não é só a FAPESB, é a FAPESB em associação com a FINEP, tá? Que é federal, tá? Que, enfim, esses editais, esses números, eles vêm desse conjunto. Sim, é interessante. É, que pena que realmente eu queria é uma dúvida agora pessoal que surgiu. Você acha que esses não relacionado especificamente à FAPESB, a esse incentivo, mas que outros incentivos não são tão bem divulgados para que essas novas ideias, principalmente as ideias relacionadas à cultura, venham a ser realizadas?
ou você acha que é uma falta de orientação do próprio criador barra artista, né, que tem as suas proposições interessantes e não tem, não sabe ainda o caminho para tentar desenvolver mesmo através desses incentivos? Isso é só, eu queria saber sua opinião. Olha só, eu acho que assim, não é uma coisa assim isolada, né? Então, às vezes tem muita gente, tem muito artista que, quando é um edital de voltado especificamente para a área dele, de arte, ainda assim ele tem dificuldade de escrever um projeto. Por quê? Porque ele é uma cabeça que tem, que sonha, tá certo? Que é uma cabeça que diz assim, cara, eu tô vendo como é que isso aqui vai ser, mas na hora de botar no papel, o cara, na hora de fazer uma planilha orçamentária, o cara não consegue. Então, assim, por isso, inclusive, assim, eu vejo que é uma coisa tão importante, sabe? Ter gente para escrever o projeto, ter gente para acompanhar a execução do projeto, do ponto de vista da produção mesmo, tá? Então, assim, olha, eu sou uma pessoa, eu estou acompanhando o projeto, eu sou uma pessoa, eu vou fazer a prestação de contas do projeto, né? Então, esse tipo de estrutura. Porque nesse caso, especificamente da FAPESB, é uma coisa assim, é muito específico para a área tecnológica, tá? Então, assim, a gente conseguiu mostrar que a nossa relação da tecnologia com a arte, ela de fato existia, tá? Ela de fato existe, tá? E essa relação. Mas, assim, ele não é tão voltado para o público artista, tá? Dos artistas, não tão voltado para o público das artes, né? Ele é voltado para o público da tecnologia. Se a tecnologia for, por exemplo, nesse mesmo edital que eu passei, teve dois, três projetos que me chamaram muita atenção. Um que era da área de medicina, eram jovens médicos, mas que eles não estavam voltados, digamos assim, especificamente para a área da saúde. Eles estavam voltados para a área de educação, da formação de novos médicos, de apoio a universidades na capacitação de novos médicos, né? Isso era uma coisa que eu achei muito interessante. A outra era de um advogado, ele criando um sistema, uma plataforma que geria contratos, que acompanhava processos, né? Então, assim, era tecnologia facilitando a vida e permitia que as partes acompanhassem os processos e, inclusive, pudessem chegar a um acordo, sem necessariamente ter que chegar até a última parte lá, litigiosa. E uma outra pessoa muito interessante, um projeto muito interessante, que de algum modo ele era relativamente próximo ao nosso, que era da área de turismo. Tá? À medida em que a pessoa andava por Salvador, ela recebia informações sobre aquele lugar, né? Não era como o nosso especificamente, porque o nosso não ele é baseado em geolocalização, mas ele não está condicionado à localidade. Ou seja, você pode receber a obra de arte em qualquer lugar. Você mora em que bairro, Vitor? Eu moro no Monte Serra. Monte Serra. Pois é, eu morei minha vida toda aí, vida toda, dos 14 aos 26 eu morei aí, tá? Morava bem juntinho aí do Forte, né? Sim, eu moro perto, próximo também. Então, assim, se você vai ver aí, digamos assim, você tem ponto turístico aí, mas você efetivamente assim, ponto cultural, uma estrutura cultural, você não tem, né? Por aí, né? Talvez assim o Panzoá seja o evento cultural mais forte que tem por aí, ou o evento de rua, que é a Festa da Boa Viagem que a gente tem, né? É a Lavagem do Bonfim, tá certo? Mas assim, a gente não tem um espaço, a gente não tem um teatro, a gente não tem não tem, tá? Então show por aí é barzinho, né? Então, quando você quer ouvir música, é um barzinho, né? Então, assim, mas você, através do Artdoor, você pode ter isso em qualquer lugar que você esteja. E você pode ter literatura, você pode ter artes visuais, você pode ter, enfim, o que quer que seja, qualquer das linguagens.
tá? Então, é nesse sentido que a gente... mas era muito interessante essa proposta do cara. E a proposta dele ainda tinha, assim, por exemplo, se você ia, digamos, a um forte, tá? Por exemplo, hoje a Via Press, ela administra alguns espaços de Salvador, que é o forte, os dois fortes que tem ali no Porto, tá? A Casa de Jorge Amado, né? A Casa da Música e o Museu do Carnaval. Esses 5 espaços ela administra. Então, imagine se esse aplicativo ele permitisse que a pessoa chegasse lá e ela tivesse uma visita guiada através do próprio aplicativo. E em mais de um idioma. Era essa a proposta do cara, tá? Então, assim, que era bem interessante mesmo, sim. Enfim, eu estou até querendo saber como é que estão esses projetos hoje. Como é que se desenvolveram, né? Vamos Como é que se pesquisar. desenvolveram. Então, você falou sobre essa questão da mediação, né? Que você tem uma curadoria para trazer esse artista para o outdoor, né? Tem uma curadoria para entender quem é essas produções artísticas, ou esses espaços culturais, né? Para trazer para o aplicativo. Como é que funciona isso? Se, por exemplo, o artista pode te procurar, existe esse diálogo direto com o artista, ou vocês mesmos fazem essa pesquisa e trazem opções? Como é que funciona essa curadoria? A primeira parte é assim, a gente lançou agora, tá? Em fevereiro. Então, nesse momento agora de lançamento, a gente está com literatura e artes visuais, mas a gente só colocou nesse momento obras que já estão em domínio público, ou seja, obras que já têm, cujos autores já têm mais de 70 anos de falecido, tá? Então a gente pegou essas obras, algumas são obras antigas mesmo, tá? E a gente está nesse momento assim. Mas a nossa curadoria local, primeira, que deve acontecer a partir de maio, ela também vai seguir com literatura e com artes visuais. Para essa daí, a gente chamou um poeta premiado, João Filho, tá? Um poeta daqui de Salvador, e a gente deu carta branca para ele desenvolver o trabalho dele. Da mesma maneira, a gente chamou Eneida Sanches, que também é uma artista visual, e ela criou um critério dentro do rol dela, né, do rol de conhecimento que ela tinha, e ela fez esse tipo de seleção para entregar para a gente essas obras. A gente quer, primeiro, assim, ter uma diversidade de linguagens. Isso é uma responsabilidade nossa, isso é uma decisão nossa. Ou seja, depois de literatura e artes visuais, tá? A curadoria ela dura 3 meses, tá? Então, assim, maio, junho, julho. Então, em agosto, a gente deve entrar com uma outra curadoria. A próxima curadoria talvez seja dança e teatro. Como é que a gente vai colocar dança e teatro? São coisas que a gente tem que pensar e que a gente vai ter que pensar em paralelo com o curador. Pode ser que o curador diga assim, não, para esse formato aí, eu acredito que a gente tem que ter um sketch de 1 minuto. Tá, beleza, então é isso aí. E eu quero, como a gente vai estar em agosto, setembro e outubro, eu acho que a gente deve envolver o Dia das Crianças. Tudo bem, então vamos lá, é um critério que ele usa. E nisso aí a gente não vai interferir, exceto aquelas situações em que a gente falou, tá? Ou seja, digamos que alguma coisa que extrapole, né, digamos, o que é considerado possível para o espaço público, tá? Então, assim, aí depois a gente vai voltar, sei lá, para uma outra linguagem. Quem sabe, por que não, arte culinária? Tá? É arte, mas por que eu não posso colocar também ela como uma expressão cultural local, chamando pessoas que têm sabe, outro dia meu sobrinho me ligou me perguntando como era o nome da baiana do acarajé que ficava aí no Monte Serra, né? E aí eu lembrei para ele, né?
o nome. Então, assim, se a gente fala especificamente de uma baiana de acarajé, que ao invés de fazer o acarajé com feijão fradinho, que ela faz com mangalô. Tá, beleza. Então, vamos lá. Uma receita que a gente tem é arte culinária. Vamos pensar nessas coisas. Então, são formatos. Então, selecionar a linguagem é uma escolha nossa, que pode vir através de uma pesquisa. Ah, pode ser que tenha muita gente. Ah, a gente vai querer trabalhar com música. Tudo bem, música é uma coisa forte aqui na Bahia, né? Então, assim, vamos querer trabalhar com música agora. Vamos chamar uma pessoa, vai fazer essa curadoria, vai entregar para a gente vai entregar para as pessoas, tá? Então, assim, são esses processos que a gente vai construir, que a gente vai fazer, né? Agora, o curador, é, a gente... Porque, por exemplo, como eu disse, de literatura agora, foi o João Filho, o curador, que ele tem um perfil da própria história dele, claro, né? Da história artística dele, da história pessoal dele, que talvez seja uma visão mais acadêmica, uma visão mais tradicional. Mas será que eu posso depois pegar um outro curador de literatura mesmo e dizer que eu quero um curador que seja da periferia? Ah, eu quero esse curador que seja da periferia, porque se produz literatura de qualidade na periferia. E é preciso que essa literatura seja reconhecida e preciso que essa literatura seja distribuída por todos os círculos, né? Então, assim, esse processo ele é muito dinâmico e ele é muito, digamos que a gente não seleciona a obra, a gente não interfere na seleção da obra, mas a gente diz qual é a linguagem para aquele momento e a gente vai na busca do curador, ou seja, de quem vai selecionar, tá? A gente não seleciona o artista e a obra, mas a gente seleciona quem seleciona o artista e a obra, tá? E isso a pessoa, em princípio, deve estar alinhado com princípios que estão no Artdó, tá? Princípios de respeito, princípios de um olhar para a diversidade, sabe? Princípios de um olhar para o mundo, para a complexidade que existe no mundo, tá? Assim, sem diferenças, assim, inclusive em busca de corrigir as diferenças. Um exemplo, tá? A gente vai querer que no ano que vem, no período de março, que a gente tem o Dia Internacional da Mulher, que a gente tenha um trabalho com música e que a gente só selecione mulheres. Bom, pode ser que esse seja um critério que um curador ou uma curadora diga assim, poxa, é isso aqui que eu quero trabalhar, tá? Então, assim, eu vou trazer Rebeca da Mata, eu vou trazer, sabe, enfim, figuras do cenário musical local, tá? Eu vou trazer Pitty, tá? Do cenário musical local, que vão ter uma importância, que vão ter um significado para nossa para esse processo de transformação que a gente precisa trazer, né? Para a visibilidade, enfim. É. Eu vejo também que, assim, eu também sou artista e também estou trabalhando com tecnologia agora, né? Eu tenho um aplicativo de streaming, a Stage Plus, que é parceira do Uhum. festival também. E eu penso que cada vez que a gente tem uma ideia, acaba trazendo uma nova perspectiva de produção também artística. A gente começa a pensar que talvez surjam novas ideias de produção, né? A pandemia, por exemplo, a pandemia trouxe essa ideia do teatro para a tela, da dança para a tela, né? Com esse desenvolvimento do Artdó e de projetos e de curadorias
você também, posso estar enlouquecendo, me corrija se eu estiver errado, mas você também acha que existe um estímulo aí a novas perspectivas de produções artísticas a partir dessas proposições que vocês vêm trazendo? Só uma coisa antes de falar disso, que é o seguinte, você perguntou se os artistas podem enviar materiais para a gente, né? E eu não, terminou que eu não respondi. Não pode, tá? Porque assim, ou pode, mas eu vou simplesmente usufruir, né, da obra de arte lendo, né? Apreciando. Mas eu não, a gente não interfere, a gente não faz isso. Quando chegar mais adiante, em um outro momento, a gente certamente vai ter canais para que, ou a gente pode até fazer algum tipo de festival, tá? Mas isso é um momento mais adiante que, digamos, está guardada na caixinha aqui e você não pode saber por enquanto, tá? Então, assim, mas são coisas que a gente vai tentar viabilizar para fazer um movimento. Ah, a gente vai querer escreva o seu poema sobre mãe. Então, beleza, vamos fazer isso aqui. A gente seleciona, a gente coloca, a gente divulga e depois até, quem sabe, a gente faz alguma publicação, tá? Com essas obras. Mas isso é uma coisa que está ainda mais adiante. Agora, com relação às novas formas, né, que você perguntou, eu não tenho dúvida, né, de que, assim, a tecnologia, imagina que a gente vai falar de fotografia, né, no final do século XIX, que só foi possível através da tecnologia. E a gente só vai falar do cinema no início do século XX. Então, a sétima arte, tá? Então, chegar a uma nova linguagem vem através da tecnologia. Então, assim, por exemplo, hoje, quando a gente vê coisas como videomapping, né, que assim, é um mundo que eu ainda não consigo nem dimensionar, sabe? Como é, porque assim, o cinema, quando eu era pequeno, tinha aquela coisa do papelzinho que a gente fazia um desenhozinho, cada um no movimento, e a gente passava rapidinho assim. Prrr, aquilo ali era cinema, né? Então, e aí você tinha um movimento, né, contínuo pela repetição rápida, pela persistência da retina, né? Então, assim, você tinha aquele movimento dali. Então, a fotografia, um conjunto de fotografias, 24 fotografias passadas em um segundo, é o filme. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que, assim, realmente, assim, é, é importante que a gente se dê conta de que a tecnologia não é o que a gente está vivendo hoje, né? A tecnologia, ela, o que tem acontecido é do século XIX para cá, a tecnologia ela tem uma velocidade muito maior. Então, sabe, pensar na tecnologia de 5 anos atrás, hoje já é uma piada, né? Então, assim, é tudo muito rápido, né? Ontem, só para a gente ter uma ideia falando de tecnologia, né? Meu carro estava com um problema, eu fui na oficina, o cara chegou lá, ele plugou um aparelhinho num USB que fica dentro do porta-luvas do carro, aí ele passou lá, não, só estava desconfigurado aqui, e o carro voltou a funcionar. Não vai demorar muito, seu carro vai estar quebrado no meio da estrada, lá perto de Jiquié, e você vai ligar para uma autorizada e o cara vai dizer assim, conecte aí o seu celular, e ele vai conectar, ele vai entrar no seu celular, ele vai corrigir qual é o problema e você vai seguir a viagem. A fatura vai vir depois também, claro, né? Assim, mas assim, é esse tipo de coisa que a gente tá vivendo hoje, né? Então, é, não é diferente com a arte, né? Não é diferente com a arte. E a cabeça do artista, às vezes, é ele quem está... esses grandes inventores, né? Então, você vê Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele projetou o helicóptero, ele projetou o submarino, né? Não projetou e executou, mas ele projetou, estava na cabeça dele, né?
Então, assim, um cara desse é um artista que está pensando, sabe, como é que seria esse mundo lá adiante? Como é que vai ser isso? É um artista, né? Então, a arquitetura para mim, por exemplo, para mim nunca fez sentido a arquitetura, ela tá dentro de área um. A arquitetura para mim ela tinha que estar dentro de artes, sabe? Sabe a beleza, você vê sabe, Niemeyer, né? A genialidade dos traços, sabe, da beleza, né? Então, assim, é uma expressão, sabe, que serve ao ser humano, né? Como a arte serve, porque a beleza serve ao ser humano, né? Então, assim, o artista, ele se utiliza desse elemento da tecnologia, né? Seja ela do pincel feito com pelo de urso na caverna, tá? Até o aplicativo que permite hoje você, esse GarageBand, né? Que permite você fazer uma música, né? Então, assim, isso é uma coisa assim que me impressiona. Antigamente, você para fazer né, uma música, você tinha que ter um conjunto, você contratava os melhores músicos e tal. Hoje pode ser que você mesmo seja o melhor músico ali dentro daquele aplicativo, executando vários instrumentos diferentes. E isso é uma maravilha, porque você pode produzir a sua música, você pode distribuir a sua música de dentro desses espaços mesmo, né? É? Com certeza. E falando nisso, é porque eu lembrei também que os irmãos Lumière não tinham a intenção de criar ou de trazer o cinema, né, sair do cinematógrafo como uma expressão de para entretenimento, especificamente para entretenimento, né? Era documental, né? Eles tinham Sim, outra ideia, né? E depois, de repente, outras pessoas começaram a desenvolver essa ideia e sim. trouxe essa indústria que a gente tem hoje, que é voltada quase que a maior parte, na grande parcela da indústria do cinema é para entretenimento, né? É claro que tem todo um estudo, toda uma questão, mas nunca foi o foco, vamos dizer assim, né? E a evolução trouxe isso. Você vê, o inventor, de algum modo, ele é um artista, né? Então, assim, agora, como é que é usada a sua obra, né? Você vê Santos Dumont, né? Então, assim, o cara teve um pensamento de criar um avião para encurtar distâncias, aproximar pessoas, sabe, de uma maneira, enfim, mais rápida. E que beleza, né? Imagina como era imaginar voar, né? Você tem um mito do Ícaro, né? Então, assim, imagina como era você. Hoje é difícil. Eu me lembro quando essa coisa da gente chegar a um ponto de imaginar quando não existia. Por exemplo, a, eu, eu, a gente está falando aqui através de um celular. É difícil a gente imaginar que isso daqui não existia há alguns anos. Quando eu fui na Espanha, tem um lugar lá na Galícia, chamado Fisterra, né? Fisterra, né? O nome do lugar. E eu fui assim, por trás de um farol, e esse lugar era chamado Fisterra, porque na verdade era Finisterra, né? Que era o fim da terra, né? Quando os romanos chegaram lá, eles entendiam que ali era o fim da terra, né? Então, eu tentei sentar ali e olhar para o mar, e, e claro que eu só via mar, porque de lá só se vê mar, e o quanto era impossível na minha cabeça apagar a América. Por quê? Porque a gente tem a América, a gente conhece. Então, assim, a partir do momento que a gente conhece, a partir do momento que a nossa cabeça não volta mais para o estágio anterior. Aquilo dali existe, aquilo dali é possível, né? Partindo disso, eu me dou conta de que tudo é possível.
tudo é possível. A questão é sempre o quanto a gente vai usar esse potencial, essa possibilidade em prol do ser humano, né? Para fazer com que o ser humano se desenvolva e usufrua, sabe, melhor, né, na sua própria existência, né? Nossa. E para a gente ir finalizando nosso papo, eu queria saber, assim, como a gente estava falando sobre essa questão da gente modificar um cenário, novas possibilidades acontecem e novas coisas são produzidas, né? Em relação à economia criativa, né? O Artdoo também tem você vai divulgar aquela arte, né? De uma certa forma, você quer popularizar, você vai ajudar a popularizar isso, né? Como é que você enxerga essa questão da economia criativa com essa proposta do Artdoo? Então, aí é que a gente chegou nessa fase atual do aplicativo, né? A gente passou por essa mudança, então, com a chegada do metrô, com a chegada do Uber, né? Chegou também o Artdoo nessa versão atual, tá? Então, a gente tem, como é que funciona? Funciona como um processo de jogo em que as pessoas participam ativamente através da arte e da cultura, tá? Então, você está andando na rua com o seu aplicativo, tá? Você baixou o aplicativo no seu celular, você está andando na rua e você recebeu uma notificação, tá? Quando você abre a notificação, você tem lá uma obra de arte, um poema, uma tela, uma fotografia, tá? Com o nome da obra, com o nome do artista, e você pega essa obra e você adiciona ao seu álbum, tá? Como álbum de figurinha que você tinha antigamente. O fato de você adicionar essa obra ao álbum de figurinha lhe dá 10 pontos. Uma vez que você adicionou ao álbum, você pode compartilhar nas suas redes sociais. Você fala, pô, legal, eu não quero ficar só com a obra para mim. Eu quero mostrar para o mundo que eu tenho essa obra. E eu quero compartilhar com os meus amigos, com a minha rede. Aí você compartilha. Você compartilhou, você ganhou 25 pontos. Aí você fala, pô, que legal, ganhei 25 pontos. Aí depois você diz assim, mas eu quero também que tenha em meu celular. Eu quero fazer um download. Aí você fez o download, você ganhou 5 pontos. Tudo bem. E esses pontos eles vão se somando. E para que você faz? Para que você quer esses pontos? Tá? Você usa esses pontos depois, porque no final de uma rodada, tá? Então a gente tem dois conceitos: o conceito de curadoria, que é o processo que seleciona, e essa curadoria ela é dividida em rodadas semanais, que começa na segunda-feira, 5 horas da manhã, e termina na segunda-feira, 5 horas da manhã. Então, a cada rodada, quando encerrou, os usuários que tiverem mais pontos no ranking semanal, eles trocam os seus pontos por um produto cultural, por um ingresso para o teatro, por um ingresso para o cinema, por um livro, tá? Então, assim, é nisso aí que movimenta a economia de cultura. Ou seja, a gente divulga os artistas locais, as pessoas usufruem, conhecem os artistas e as obras locais, elas divulgam nas suas redes, elas acumulam pontos, elas trocam os pontos por produtos culturais. E a gente divulga também os parceiros culturais, ou seja, a gente divulga o Teatro Vila Velha. O que está acontecendo agora no Teatro Vila Velha? A gente está divulgando. O que está acontecendo no TCA? A gente está divulgando. O que está acontecendo no Cine Meta Glauber? A gente está divulgando. O que está acontecendo na LDM, na Caramurê? A gente está divulgando, né? Então, é nesse sentido que as coisas acontecem. Mas e o artista que tem sua obra veiculada dentro do aplicativo? O que é que ele ganha com isso? Bom, além dele estar ganhando a divulgação, quando a gente chegar no momento em que a gente tiver a mídia
né, sendo comercializada, porque pode ser que a Coca-Cola chegue e diga assim, eu quero anunciar dentro do outdoor, tá? Então, eu tenho um público, se eu tenho público, eu tenho um potencial consumidor. Ele é um... Primeiro, nós vamos tratar o público como público, que quer arte. Mas esse público pode ser tratado pelo anunciante como consumidor. Se eu tiver o anúncio da Coca-Cola e ele compartilhar o anúncio da Coca-Cola, ele também ganha 25 pontos. Quando a Coca-Cola anunciar 10% do valor investido em mídia pela Coca-Cola, vai ser repassado para os artistas que têm sua obra veiculada. Então, é esse o princípio do outdoor, o princípio da economia de cultura e da economia criativa, é aí que a gente se encaixa como mídia com responsabilidade cultural. Com certeza. E eu consigo vislumbrar essa engrenagem quando você fala. É uma coisa que vai criando várias engrenagens para que essa economia, essa divulgação, essa popularização, que é também um projeto muito pessoal meu, eu também luto por isso, né? A popularização, a repopularização, porque a gente já teve um público, talvez não na minha época, talvez não na sua época, mas já teve um público voltado porque não tinha outras mídias, né? E hoje a gente tem, a gente divide a atenção das pessoas com outras mídias e com a pandemia a gente viu, como você falou, citou a Netflix, mas também outros aplicativos de streaming, né, fornecendo séries e filmes e essas produções de audiovisual, também um boom, né? Então, a gente tem essa questão de, como você falou também no início, não é tirar as pessoas dos espaços, né? Mas indicar as pessoas para irem consumir Isso, nos espaços, né? Isso é com muito certeza. interessante. Com certeza. A gente, porque essa ideia de substituição, ela não é uma ideia boa. O que a gente precisa é da complementação. O que a gente precisa é de dar as mãos, né? Porque só assim é que a gente vai, digamos, conseguir produzir e aproximar, né, o público da arte. Porque, assim, a gente entende que todos nós precisamos ter acesso à arte. Isso é uma coisa fundamental. Para a gente ter acesso à arte, a gente precisa ter o artista, a gente precisa ter o espaço cultural, a gente precisa ter a produtora, a gente precisa ter também os editais públicos, a gente precisa ter as leis de incentivo, precisa ter. Mas é preciso que a empresa ela também tenha uma responsabilidade cultural, né? Que ela tenha uma responsabilidade social, como inclusive está previsto na Constituição. Né? Na Constituição está previsto, o capital tem um fim social. Né? Então, assim, a propriedade ela tem um fim social. Então, assim, qual é o fim social? Porque todas as questões absurdas que estão se falando aí sobre a Lei Rouanet, elas são realmente absurdas. Mas a Lei Rouanet ela precisa passar por reformulações. Ela precisa passar por reformulações. Porque uma delas é que a empresa não pode caber à empresa dizer assim, não, eu quero investir naquele dali, porque naquele dali eu vou ter uma repercussão de imagem. Olha só, eu não posso aceitar uma coisa dessa, porque se eu digo isso, eu só vou investir, quando na verdade não é ele que está investindo, é o Estado que está abrindo mão. O Estado está abrindo mão, através de lei de incentivo, da Lei Rouanet, e dizendo assim, não, você pode fazer esse investimento. Então, assim, precisa passar por uma reformulação. Porque se é para cada um escolher, não, o certo é fazer um banco de obras, um banco de projetos, e esses recursos serem, os recursos serem direcionados. Se a empresa quiser associar o seu nome àquele projeto, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também, mas o Estado é quem vai fazer. Ele já deixa reservado
X%. Né? Então, são processos. Agora, não é como se está falando, né? Que tem que acabar com a Lei Rouanet, enfim, são não é porque não está funcionando que a gente tem que destruir, né? A gente tem que... Não está funcionando, então a gente tem que aperfeiçoar. Né? Concordo. É isso mesmo. E vamos lá, né? Estamos aqui para isso, para ter novas ideias, e que esse papo inspire outras pessoas, que venham outras ideias, que o ano que vem, no próximo Viva Dança, a gente traga novas ideias, que a gente discuta todos juntos, né? E que criem esses mecanismos que facilitem, né? E criem acesso às artes, todas as linguagens, né? Eu acho que o festival tem essa preocupação também. Eu quero assim, até aproveitar a falar quando você diz que esse papo incentive outras pessoas, né, que tenham ideias inovadoras. Tem um edital que está aberto agora, né, eu estou aqui com o site aberto aqui da FAPESB, né, projetos inovadores de toda a Bahia já podem se inscrever no Centelha 2, tá? E cada projeto pode receber até R$ 60.000, tá certo? Para ideias inovadoras, enfim, eu não sei exatamente em que, mas porque eu nesse momento não tenho como participar, né, já que eu estou com um contrato com eles, mas fica aí a divulgação, tá, para quem tiver interesse, porque as oportunidades existem aí, tá? Concordo. Obrigado, então, Renaldo. Foi um papo maravilhoso, adorei te conhecer, gostei demais de entender melhor, né, o Artdó, que vida longa a essa ideia, que não é mais um projeto, né, já é uma ideia concreta e atuante. Vida longa, e eu com certeza serei um dos usuários. Que E bom. vamos manter contato, vamos ter contato. Joia. Eu anotei aqui Stage Plus, né? Exatamente. Depois eu te abusar mais aí. Tá joia, quero saber, Para sim. trocar experiências. E Tá bom, agradeço meu também amigo. em nome do festival, em nome de Cristina Castro, agradeço também a participação. E vamos lá. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer. Tchau, Valeu. tchau.